Sabe, quando a gente fala do livro do Apocalipse, a primeira coisa que vem à mente de muita gente é confusão, medo, fim do mundo, né? Mas e se a ideia principal for exatamente o contrário? Nesta nossa análise, vamos justamente desvendar a mensagem central de esperança que existe por trás de toda essa simbologia. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos direto na raiz da palavra. Em grego, apocalipsis não quer dizer fim do mundo. Significa revelação, um desvendar. Ou seja, o livro não foi escrito para esconder, mas sim para revelar algo muito poderoso. Isso já muda toda a nossa perspectiva, não é mesmo? Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai entender o porquê do livro, as diferentes formas de ler ele, as mensagens diretas que ele traz, a famosa sequência de juízos e, claro, a grande e triunfante conclusão de tudo. Primeiro de tudo, vamos entender por que este livro existe. Ele não surgiu do nada, sabe? Ele nasceu de uma necessidade muito real daquela época. Imagina só a cena. O autor, o apóstolo João, está exilado numa ilha por causa da sua fé. E ele está escrevendo para comunidades que estão sofrendo uma perseguição, uma hostilidade gigante. Então o Apocalipse é, antes de qualquer coisa, uma carta de encorajamento. Uma mensagem para dizer, gente, continuem firmes, a vitória final é garantida. Ok, mas como é que se lê um livro tão complexo assim? Ao longo dos séculos surgiram diferentes lentes para interpretar o que está escrito. Vamos dar uma olhada nas 4 principais. Bom, a visão idealista enxerga o livro como uma grande alegoria, sabe? A eterna batalha entre o bem e o mal. Já a preterista diz que a maioria das profecias já aconteceu lá no primeiro século. A historicista tenta traçar um paralelo entre os símbolos e os grandes eventos da história. E por fim, a futurista, que é super popular hoje em dia, entende que a maior parte do livro ainda vai acontecer no fim dos tempos. E aqui está o ponto-chave. O mais importante é o seguinte, não importa qual lente de interpretação a pessoa escolha, a conclusão é a mesma. Todas elas apontam para essa verdade central, inegociável. No fim de tudo, o bem vence. Cristo triunfa sobre o mal de forma definitiva. Essa é a mensagem que une tudo. Agora, o Apocalipse começa de um jeito bem prático, bem pé no chão, com cartas diretas de Jesus para 7 igrejas que existiam de verdade na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. O que é fascinante aqui é o contraste, olha só. Para a igreja de Esmirna, que estava sofrendo muito, a mensagem é de conforto, de força. Cristo se apresenta como aquele que entende a dor deles. Agora, para a igreja de Laodiceia, que era rica, autossuficiente, a mensagem é uma bronca, um chamado para acordar. Isso mostra que a mensagem é super pessoal e relevante para cada situação. Certo. A partir de agora, a gente entra na parte mais famosa e talvez a mais intimidadora do livro, as visões dos juízos. Vamos ver como elas são organizadas numa espécie de escalada. A narrativa se desenrola em 3 séries de 7. Primeiro, os selos, que liberam os famosos 4 cavaleiros e simbolizam os males que a própria humanidade causa. Depois, as trombetas, que intensificam tudo, sugerindo uma origem mais espiritual para o tormento. E por fim, as taças, que são a ação direta e final de Deus contra o mal. Existe uma progressão muito clara aqui. E nesse cenário de guerra, surgem figuras que representam os dois lados. De um, as 2 testemunhas, um símbolo da verdade que não se cala. Do outro, a besta, que representa o poder humano em total rebelião contra Deus. E tudo isso leva à famosa Batalha do Armagedon, o grande confronto final. Mas atenção, o conflito não é o fim da história. Longe disso. Agora a gente vai para o último ato, que é, na verdade, o foco principal do livro. A vitória e a resolução de todas as coisas. E essa linha do tempo ilustra a sequência final de forma brilhante. A volta de Cristo, a prisão de Satanás, um período de paz chamado milênio, e depois do juízo final, a história humana não acaba. Ela culmina num novo e glorioso começo, a descida da Nova Jerusalém. Essa é a promessa final do Apocalipse. Um mundo refeito, onde a própria fonte do sofrimento é removida. Não vai ter mais luto, nem dor, nem morte. É a restauração completa de tudo. A realização da esperança que sustentou os primeiros leitores e que continua inspirando tanta gente. Eu adoro essa analogia. Ela resume perfeitamente o espírito do livro. Mesmo que as cenas de perseguição e juízo pareçam assustadoras, como aqueles momentos tensos de um jogo, elas não são a notícia principal. A notícia principal é que o resultado já está decidido. A vitória já está garantida. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se o propósito do Apocalipse não é assustar com os detalhes da batalha, mas sim dar certeza sobre o resultado final,
como é que essa certeza deveria mudar a maneira como a gente vive hoje no meio dos nossos próprios desafios? A ideia não é prever o futuro, mas sim viver o presente com uma esperança inabalável.